Amém, irmãos? Vamos desfrutar o hino C62. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, Jesus é o Senhor. Passando aqui, para a gente dar uns avisos rapidamente, para nós entrarmos na mensagem dessa noite, amém? Os avisos são curtos, são rápidos. Curso de teologia nesse mesmo canal aqui, das Igrejas da Baixada Santista, baseado no livro Os Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Nós estamos indo para o capítulo 4. Os irmãos que quiserem acompanhar, toda quinta-feira, às 19h30, amém? Os irmãos acompanhem aqui no canal. Mas um encorajamento também em relação à Conferência Geração Santa e à Conferência de Jovens, Vai ocorrer a conferência, glória ao Senhor, mesmo que distante, online, o Senhor tem nos aperfeiçoado e cuidado de nós para as conferências. Então, a Conferência Geração Santa, que é a Conferência dos Adolescentes, vai ser do dia 10 a 12 de julho, e a de Jovens, de 16 a 19 de julho também. Fala com os representantes nas suas cidades. Para quem não sabe ainda, em Cubatão, representante é o irmão Eduardo Tomé, a irmã Tainá, e no Guarujá, a irmã Amanda e o irmão Luiz, Em São Vicente nós temos a Vitória e o Áquiro, na Praia Grande o Micael e o Murilo, e lá no Litoral Sul nós temos a irmã Camila, está cuidando também das inscrições lá também, amém? Então os irmãos procurem esses irmãos que estão sendo preparados já desde agora para essa conferência, amém? Mas o encorajamento, irmãos, em relação ao projeto Livro na Minha Mão. O livro que nós estamos acompanhando é esse, A Palavra e Oração na Vida Cristã. Se você ainda não tem, fala com o serviço de literatura na sua cidade. Se não tem esse livro, não tem o livro do Fundamentos da Fé Cristã, fale com os irmãos na sua cidade, na sua localidade, os irmãos da literatura vão promover para você, amém? Vamos agora, então, desfrutar dessa palavra que o Senhor tem para nós. Último aviso aqui, curtam esse vídeo, aproveita agora, vai lá, curte esse vídeo lá no joinha, segue o nosso canal. Também, se possível, ativa as notificações, porque sempre que sair um vídeo aqui, você vai estar vendo lá as notificações. Vamos ouvir agora a palavra, com o nosso irmão Ulisses Tomé, do Novo Alimento Diário, as promessas de Deus. Nós estamos na semana 1, tá bom? Deus abençoe, boa noite, vamos desfrutar da palavra do Senhor. Jesus é o Senhor.
Aleluia. Boa noite, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer mais uma vez ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que Ele está nos dando de poder estar com os irmãos compartilhando essa palavra maravilhosa. Conforme o nosso amado irmão Leandro mencionou aqui nos avisos, nós estamos no volume 4 dessa série do Alimento Diário, As Promessas de Deus, e nós estamos na semana 1. O título da semana 1 é As Promessas de Deus, tem nele o sim e o amém. Antes de ler o versículo proposto da mensagem, gostaria de pedir para os irmãos que puderem me acompanhar agora em oração, para que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Realmente nós não temos capacidade por nós mesmos. Precisamos do Senhor para que essa palavra possa alcançar os teus filhos, frutificando, fortalecendo, edificando a tua igreja. Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria de convidar os irmãos para poder acompanhar comigo essa leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí nas suas casas, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: porque quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos unge é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem, para ficar fácil o nosso entendimento, nós dividimos ela em 4 partes. Tá? A primeira parte, nós vamos entrar falando sobre o plano de Deus para inserir o homem nele mesmo. Na segunda porção, nós falaremos sobre as diversas características do ministro da nova aliança. Nós que queremos ser ministros da nova aliança, precisamos nos atentar às características que são mencionadas através dessa palavra. A terceira parte é como Cristo, o ungido, fez-nos um por meio da unção. E por fim, nós abordaremos as experiências de Paulo, que contemplava Cristo face a face para saber qual a sua vontade, a vontade do Senhor. Então vamos começar falando sobre um tema que nós já ouvimos falar nas mensagens anteriores, que é o plano de Deus para inserir o homem nele mesmo. E nós queremos, somente para relembrar os irmãos, queremos ler com os irmãos o versículo de Provérbios, capítulo 8, versículo 30 e o 31. Somente para relembrarmos, diz assim a palavra do Senhor: então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então nós vemos nesse pequeno trecho que Deus habitava em uma harmonia perfeita entre a Trindade divina. Está comprovado aqui nesses versículos que há uma harmoniosa comunhão, um harmonioso relacionamento entre a Trindade divina. Esse relacionamento harmonioso entre a Trindade divina, que nós vimos aqui nesse versículo, ela está comprovada no versículo de Mateus, capítulo 3, versículo 17, onde diz assim o Senhor: e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui, Deus está falando que se compraz com o seu filho. E o seu filho aqui já era um homem na terra. Então, para provar que mesmo depois de ter encarnado e ter vindo na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, Deus ainda continuava com esse relacionamento amoroso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos fazer, baseado nesse trecho que nós lemos, dessa unidade perfeita que Deus tinha com a sua trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali vivendo
nesse relacionamento amoroso, nós podemos fazer a seguinte pergunta, né? Por que Deus criou o homem? Faça essa pergunta para você. Por que Deus te criou? Para inseri-lo nele mesmo. Nós sabemos que Deus não era uma pessoa solitária, porque ali tinha uma perfeita harmonia entre a Trindade. Então, Deus criou o homem para que o homem pudesse ser convidado a participar realmente desse harmonioso relacionamento entre a Trindade. Então, Deus faz um convite para o homem, para que o homem possa participar desse relacionamento amoroso. Como podemos comprovar isso na Bíblia? Que Deus convida o homem a participar desse relacionamento amoroso. Irmãos, uma observação interessante que ganhei lendo essa palavra é que a prova bíblica de que Deus realmente criou o homem para que o homem pudesse viver nessa harmonia está no fato de Deus ter criado o homem diferentemente de qualquer outro ser. Tá certo? Vamos ver como que Deus criou o homem. Gênesis 2, o versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Outro trecho também que nos deixa claro da maneira como Deus criou o homem é em Jó 32, versículo 8, também é um versículo bastante conhecido nosso. Diz assim: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, somente pelo fato de Deus ter criado o homem diferentemente de qualquer outro ser vivente, nós sabemos que Deus então criou o homem de uma maneira especial, com a finalidade de que o homem pudesse ser inserido nele mesmo. Senão, o porquê Deus criaria o homem de maneira tão diferente? Nem mesmo o anjo foi criado de maneira tão especial. Mas infelizmente, o homem desobedeceu a Deus, né? O plano original de Deus é que o homem comesse da árvore da vida representada pela vida de Deus. E que o homem, assim, pudesse ser inserido nesse relacionamento maravilhoso. Mas, infelizmente, nós conhecemos, né, a história de que o homem desobedeceu a Deus em uma única coisa que Deus não permitiu que ele fizesse, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tudo ele podia fazer, menos isso. Mas ele resolveu, né, influenciado pelo engano, ele desobedeceu a Deus e provou do fruto do conhecimento e perdeu a possibilidade de estar nesse relacionamento intrínseco, né, com a Trindade divina. Mas, irmãos, Deus, mesmo assim, ele não desiste do seu plano original. Ora, se Deus criou o homem diferente de todo outro ser, com a finalidade de que o homem pudesse ser inserido nesse relacionamento maravilhoso, como que Deus abandonaria o homem pelo fato dele ter caído na desobediência? Jamais. Deus não abandona o seu plano original, as suas promessas. Deus prometeu que ao criar o homem seria convidado a participar desse relacionamento, e Deus não esqueceu dessa promessa. Então Deus, assim, vendo que o homem caiu na desobediência, amando essa criação maravilhosa, Deus executa um novo plano. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse plano que Deus criou para resgatar esse homem que perdeu a possibilidade de estar sendo inserido nesse relacionamento maravilhoso. Esse plano que Deus criou, ele exigiu muito do Senhor, pois Deus precisou passar por um processo. Esse processo, nós vamos ver o início desse processo, nós veremos em João 1, versículo 1. Também um versículo bastante conhecido nosso. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vemos aqui nesse pequeno versículo mais uma prova da unidade entre Deus e a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. Então no princípio era o Verbo. E o Verbo estava onde? Ele estava com Deus. Ele estava nesse relacionamento. E o Verbo era Deus. Então estava com Deus e era Deus. A Trindade única, o Deus triuno, nós vemos nesse versículo. Nesse pequeno versículo, nós já vemos a unidade do Deus triuno.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais um versículo, que também nos mostra que esse plano para resgatar o homem precisou muita exigência do nosso Senhor. Está também no capítulo 1 de João, versículo 14. Diz assim: o verbo se fez carne, ou seja, o verbo que estava lá com Deus, naquele relacionamento harmonioso, se fez carne. Precisou vir na terra, né? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Então, nós vimos aqui que esse plano para resgatar o homem foi um plano sofredor para o Senhor. Podemos levar em consideração quando nós falamos que o plano de Deus para resgatar o homem foi maravilhoso, realmente foi maravilhoso, mas ele foi maravilhoso para nós. Ele não foi tão maravilhoso para o Senhor, porque precisou do Senhor sair daquele ambiente onde ele vivia, aquele ambiente harmonioso, onde tinha paz, unidade. Ele precisou sair da sua glória para vir sofrer na terra, para resgatar o homem que Deus tinha criado com a finalidade de fazer parte desta união. Então vemos, irmãos, que nós temos grande parcela de culpa nesse sofrimento do Senhor, nesse processo que Deus precisou passar para resgatar eu e você. Nós temos grande parcela de culpa. Isso prova o quanto nós somos importantes para Deus. Eu quero ler aqui Mateus, para a gente tocar nesse sentimento de que não foi fácil para Deus vir resgatar o homem. Mateus 26, o versículo 26, diz assim: em seguida foi Jesus com ele em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. No versículo 38 desse mesmo capítulo, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Aqui é o Senhor falando para os discípulos. Aqui nós vemos o processo doloroso do plano de resgate para o homem. O Senhor aqui, em alguns estudos bíblicos, o Senhor diz aqui que o Senhor chegou ao mais alto sentimento de depressão. O ponto maior da depressão está aqui nesse sentimento do Senhor. Eu vou repetir essa frase aqui, irmãos. O Senhor falando: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Getsêmani, né? É uma palavra que tem origem aramaica. Ela fica num lugar no pé do Monte das Oliveiras. Esse lugar se chama Lagar. Em aramaico, esse lugar se chama Lagar. E o que se fazia ali? Era um lugar específico para prensar azeitona, extrair da azeitona o azeite. Faz algum sentido para nós? O Senhor Jesus ter ido no Getsêmani, neste lugar onde exatamente se prensava a azeitona para extrair o azeite? Jesus Cristo ali naquele lugar, irmão, ele foi prensado como uma azeitona, exatamente para extrair o azeite representado pelo Espírito para poder nos dar vida. Então nós percebemos que esse plano de salvação, de resgate para o homem, não foi tão maravilhoso assim para o Senhor. Ele foi maravilhoso sim para nós, mas para o Senhor houve muito sofrimento. Eu sinceramente quase chorei, caiu lágrimas dos meus olhos, quando eu percebi o sofrimento do Senhor para resgatar a minha pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse sofrimento do Senhor e nós aceitamos esse sofrimento, nós mudamos a nossa vida. Nós percebemos que toda a obra maravilhosa que o Senhor fez foi justamente porque Deus ama o homem e quer resgatar o homem, quer colocar o homem novamente naquele relacionamento intrínseco, maravilhoso com Deus. E daí nós percebemos o quanto nós precisamos ser obedientes ao Senhor.
o quanto nós precisamos ser dependentes do Senhor. Só pelo fato dele ter vindo com todo esse sofrimento para nos resgatar, nós já precisamos ser obedientes e ser dependentes do Senhor. É assim que um ministro da nova aliança deve conduzir a sua vida. Uma vida de dependência do Senhor. Uma vida de capacidade que vem do Senhor. Eu quero ler um versículo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 5 a 6, vai dar um entendimento bem claro para nós sobre a questão da capacidade e também da dependência. Diz assim, pode abrir a sua Bíblia e me acompanhar, tá bom? Não vamos ter pressa, louvado seja o nome do Senhor. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministro da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui a gente vê que quem nos habilita é Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Para ilustrar melhor esse entendimento, podemos ler 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo de 8 a 9. Diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Percebe aqui que a situação aqui foi bem preocupante, né? Paulo chegou aqui a ficar desesperado até de perder a sua própria vida. Mas Deus permite que nós passemos por algumas situações, exatamente para poder trazer para nós esse sentimento de que nós precisamos dele. Quando Deus percebe que você está levando a sua vida sem muita dependência de Deus, Deus permite, não é que Deus seja cruel, é que Deus permite exatamente porque Ele te ama. E Ele faz com que você, diante da circunstância, releve o seu sentimento, considere o seu sentimento e perceba que Deus é o que nos fortalece. Deus é a nossa força. Não podemos tentar levar as nossas vidas pelas nossas forças naturais. Talvez você hoje possa estar passando por um momento difícil, uma tribulação terrível. Saiba, querido irmãos, que esse momento que você está passando, Deus quer tocar no seu coração para que você possa entender que Ele é a tua força. O Senhor é nossa força. Eu quero fazer uma comparação nesses dois versículos que nós lemos com Mateus 7, o versículo 24 e 25. Vendo que Deus permite nós passarmos por algumas situações, eu quero levar vocês a considerar o que está escrito em Mateus 7, 24 e 25. Diz assim, os irmãos me acompanham, por favor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Amém? Não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Que casa é essa? Essa casa representa a sua vida, o seu viver. A rocha é Cristo. Então, aqui deixa claro o seguinte, se a nossa vida cristã está sendo fundamentada nesta rocha, pode cair chuva, pode soprar os ventos, pode dar contra ímpeto contra esta casa, mas ela não cai. Então, pode vir qualquer situação, se nós estivermos dependendo de Deus, se o Senhor for a nossa força, a nossa capacidade, aquele que nos habilita, pode vir
tempestade que for, que a nossa casa não vai cair. A nossa vida não vai cair. Ainda dentro desse contexto, quero ler Salmos 23, versículo 4. Este salmo o irmão Esdras está compartilhando conosco, né? Todos os sábados. Se eu não me engano, já vai para a 9ª mensagem falando sobre esse salmo. O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse versículo ele completa o sentimento de percebermos que Deus permite que nós passemos por algumas situações para reconhecermos que nós dependemos do Senhor. E se nós reconhecemos que dependemos do Senhor, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tribulação, mas nós não cairemos. Nós permaneceremos firmes. Passaremos até pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos mal nenhum. Senhor Jesus. Irmãos, passar aqui pelo vale da sombra da morte é passar por uma tribulação, dando glória a Deus, reconhecendo que nós dependemos de Deus, reconhecendo o poder de Deus de nos tirar de qualquer situação. Eu quero encorajar você, irmão, que está me vendo agora, a perceber que Deus está contigo, seja qual for a situação. Senhor Jesus, podemos estar passando nesse momento pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos mal nenhum. Senhor Jesus. Quero dar continuidade. Essa foi 2 características, 2 itens da característica de um ministro. Depender do Senhor, né? E reconhecer que Deus o capacita. Amém? Eu quero ler agora mais 2 características de um ministro da Nova Aliança, que é a sinceridade e a simplicidade. Nós precisamos também ser simples e ser sinceros. Sinceros com o Senhor. Colocar diante do Senhor todos os nossos problemas. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mas especialmente para convosco. A palavra santidade aqui, ela tem o mesmo significado do que simplicidade. Então, vemos que precisamos da sinceridade e da simplicidade, não da sabedoria humana. Aqui está dizendo para nós o seguinte, irmãos: nós precisamos, mais uma vez o Senhor está nos alertando, nós precisamos reconhecer que Deus nos capacita em qualquer situação. Vamos ser simples e entregar a nossa vida ao Senhor. A nossa casa precisa ser edificada nessa rocha. A nossa vida precisa ser construída com simplicidade e sinceridade. E daí nós vamos com certeza passar pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos mal nenhum. Paulo tem um receio sobre essa questão da simplicidade. Ele também nos dá um alerta em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Ele vê o que aconteceu com Adão e Eva, quando eles perderam a simplicidade e desobedecendo a Deus. Então Paulo tem esse receio. Eu quero ler com os irmãos desse versículo. Paulo diz assim, no versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 11. Os irmãos acompanham comigo. Mas creio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então o receio de Paulo aqui também deve ser o nosso receio. Não podemos permitir que Satanás nos engane com a sua sutileza e a sua astúcia e fazer a gente perder essa simplicidade e não reconhecer que nós dependemos de Deus. Quando nós perdemos a simplicidade,
não apenas perdemos a humildade, na verdade nós perdemos a presença de Deus. Porque o que aconteceu com Adão quando ele desobedeceu a Deus? Perdeu a simplicidade, mas na verdade ele perdeu a presença de Deus. Quando Deus, indo ao jardim, no finalzinho da tarde, Deus perguntou: Adão, aonde você está? Ou seja, ele perdeu a presença de Deus, perdendo a simplicidade. E quando nós perdemos a simplicidade, enganados pela astúcia do diabo, a primeira coisa que nós fazemos é nos justificar, tentando achar alguma solução que vem da nossa maneira. Isso que é não depender de Deus. E também queremos colocar a culpa do que nós estamos passando nos outros. Percebe que lá em Gênesis, nesta situação, quando Deus perguntou para Adão: Adão, o que vocês fizeram, né? Adão falou: foi a mulher. Quando foi questionar a mulher falou: foi a serpente. Percebe que quando nós perdemos a simplicidade, nós queremos arrumar um culpado pelo nosso problema? Além de tentar arrumar um culpado, ainda tentou se justificar, colocando aquela folha de figueira para tampar a sua nudez. Tampar a nudez com uma folha de figueira representa tampar o meu erro com aquilo que vem de mim. Irmãos, se erramos, vamos ter a simplicidade de perceber que os meus atos não justificam os meus erros. É aí que o Senhor quer falar conosco, que nós precisamos depender dEle. O Senhor não diz que nós não iríamos errar. Ele só está trazendo essa clareza para que nós, quando errarmos, nós reconhecermos os nossos erros e confessarmos os nossos pecados, dependendo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi algumas características de um ministro da Nova Aliança. Simplicidade, sinceridade, reconhecendo a capacidade de Deus, não tentando se justificar com seus próprios argumentos, não colocando a culpa dos seus problemas em outras pessoas. Amém? Vamos dar sequência para a gente perceber mais algumas características de um ministro da Nova Aliança. Eu queria ler com vocês agora 1 Coríntios capítulo 5, que nos mostra uma preocupação de Paulo. Nessa mensagem nós vemos que Paulo ele estava um tanto preocupado com os irmãos de Corinto. A preocupação é também uma característica de um ministro. Nós, como filhos de Deus, precisamos estar preocupados uns com os outros. A igreja não é um monumento de 4 paredes. A igreja é um grupo de pessoas que vivem em harmonia. Então nós temos que estar preocupados uns com os outros. Eu queria ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que mostra aqui a preocupação de Paulo. Ele fala assim: geralmente, se ouve que há entre nós, rumores, que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Esse versículo eu coloquei para a gente resumir um pouquinho dos problemas que acontecia lá em Coríntios. Teve vários problemas, esse foi o mais grave, e esse causou uma grande preocupação no apóstolo Paulo. Nós vemos essa preocupação do apóstolo no início da segunda carta aos Coríntios. Ali ele demonstra essa preocupação. No versículo 2 desse mesmo capítulo 5, diz assim: e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Veja que o erro na igreja em Coríntios era uma grande preocupação de Paulo. Mas a maior preocupação de Paulo era que lá tinha presbíteros que não tomaram as medidas cabíveis. Fizeram vista grossa. Tudo bem, era uma igreja nova, recém-estabelecida, mas mesmo assim,
tinha irmãos ali responsáveis pela administração que tinha que tomar uma providência. Talvez Paulo não precisasse ser tão drástico, né? Tomar uma medida tão drástica como ele fez na primeira carta. Talvez se os irmãos ali, os presbíteros, tivessem tomado uma atitude, chamado para comunhão, ter conversado, explicado com amor através da palavra, talvez Paulo não precisaria ter escrevido aquela carta tão pesada. Mas Paulo precisou agir, né? O versículo de 3 a 5, vê a ação de Paulo. Eu, na verdade, ainda, estou lendo agora o versículo 3, tá? De 1 Coríntios, capítulo 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome de Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja que a medida de Paulo foi realmente muito pesada, né? Mas os irmãos que estavam próximos não tomaram a atitude, então Paulo teve que intervir. Quando nós falamos que a igreja ali em Coríntios era recém-fundada, ela tinha, estudos, né? A gente levantou estudos para ver. A igreja em Coríntios ela foi fundada no ano 49. Só para a gente ter uma noção do tempo que houve esse tanto de problema lá. Ela foi fundada em 49. A primeira carta de Paulo ela foi escrita em 55. Então nós percebemos que tem 6 anos onde acumulou vários problemas. Nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele realmente foi pesado e a gente percebe a preocupação dele, está registrado 11 problemas. Teve problema de divisão, problema de dons espirituais, problema até na reunião do Partido Pão. Nós vimos isso em mensagens anteriores. 11 problemas foi relatado. Esse, né, onde o filho maculou o leito do próprio pai, foi um dos mais sérios. Precisava uma atitude daqueles que estavam mais próximos. Mas Paulo, por amor aos irmãos, teve que tomar essa atitude. Então nós vemos a preocupação de Paulo com essa carta que foi escrita de uma maneira muito forte. Paulo ficou tão preocupado que ele foi atrás do mensageiro para ter resposta, né? Ele foi atrás de Tito, que foi o servo enviado por Paulo para levar essa carta aos Coríntios. Paulo não se contentou em esperar a resposta, foi atrás. Paulo tinha um trabalho para fazer em Troade, e quando ele chegou em Troade, é um ponto interessante, que a gente tem que extrair alguma lição disso aí. Quando Paulo chegou ali em Troade, ali abriu-se uma porta para o Evangelho, né? Nós vimos isso em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12 e 13. Tá? O que nós podemos extrair de lição desse texto, irmãos? Né? Vamos ler aqui com os irmãos. Diz assim, versículo 12 de 2 Coríntios, capítulo 2. Tá? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, Paulo chegou ali em Troade, preocupado com os irmãos em Corinto, né? E ele viu ali uma porta aberta para executar a obra do Senhor de evangelização. Mas ele não foi, porque ele não tinha paz. Nós vemos com isso que a questão da pregação do evangelho não é meramente você sair e pregar o evangelho. Às vezes você tem preocupações na sua vida, sua casa não está bem, seus familiares não estão bem, seus irmãos não estão bem, e você mesmo assim quer sair para pregar o evangelho, para dizer que você está executando a obra de Deus. Não é meramente pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. É uma incumbência que Deus deu à igreja, mas precisamos estar atentos
na questão da preocupação com a nossa vida e também com a vida dos mais próximos. Isso é um ponto que nós levamos em consideração. Paulo poderia muito bem esquecer a sua preocupação e continuar com a obra. Ali abriu-se uma porta para o evangelho. Ele poderia muito bem, não, vou pregar o evangelho, esquece os irmãos lá. Mas ele não teve paz, irmãos, em seu espírito, porque estava preocupado com os irmãos. Então não é o fato somente de você sair e pregar o evangelho para fazer alguma coisa para Deus. Você precisa viver para Deus. Mas aí, isso é um ponto. Agora eu quero compartilhar outro ponto. O que levou Paulo a não pregar o evangelho ali em Troade, sendo que uma porta foi aberta? Qual foi? O problema que estava acontecendo em Coríntios. Então analisamos. Paulo não executou a obra ali de Deus porque não estava tendo paz, porque estava preocupado com os irmãos. E por que ele estava preocupado com os irmãos? Por causa dos problemas. Ou seja, a igreja tem uma incumbência, pregar o evangelho. Mas se tem problema, consequentemente, esses problemas vão impedir a obra do Senhor, assim como fez com Paulo. Se não tivesse nenhum problema na igreja, né, Paulo teria pregado o evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não tem problema na igreja? Não. Problemas tem na igreja. Lá foi relatado 11 problemas, mas também foi relatado 20 itens de solução. Ou seja, tem problema? Tem problema. Mas para cada um problema, tem quase 2 soluções. Então, nós devemos focar na solução, para que nós não atrasemos a obra do Senhor e podemos sair com todos os irmãos pregando o evangelho, que é a incumbência da igreja. Nós sabemos o papel da igreja nessa terra. Nós vemos o irmão Pedro Dong compartilhar no domingo passado a verdadeira incumbência da igreja. Aí eu queria ler com vocês, para linkar essa questão, Hebreus 1,13, diz assim, irmãos, abram a sua Bíblia, para acompanhar o sentimento comigo. Senhor Jesus, diz assim, ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mais um versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Diz assim, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Sabe qual é a verdadeira finalidade da igreja? Colocar os inimigos de Deus embaixo dos pés do Senhor. E como iremos alcançar, como iremos executar essa tarefa tão difícil? Não focando nos problemas, focando na solução, evangelizando os pobres, pregando o evangelho, saindo na comportagem, agora semidinâmica. Semana passada eu coloquei o expositor na frente da minha casa, esqueci dele lá, coloquei bastante livros, esqueci quando foi 7 horas da noite, antes da mensagem do irmão Ezra, estavam batendo na minha porta, ô de casa. Quando eu fui ver, tinha 5 pessoas lá em volta do expositor, cada uma delas com um livro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fui ver, tinha saído 17 livros. Ou seja, a semente foi lançada, a palavra foi lançada. Aquelas pessoas que vão ver, ler essa palavra, vão receber a bênção, porque não depende de mim. Depende do Senhor e da misericórdia do Senhor alcançar aquele que Ele determinar. O nosso papel como igreja é semear a palavra. Vamos nos encorajar, irmãos, mesmo diante desse quadro de pandemia, coloca lá na frente da sua casa. Hoje eu vi também postado na igreja, do grupo da igreja em Cubatão, uma irmãzinha colocou uma mesinha lá, forrada com um paninho bonitinho, colocou os livros lá. Cada um de nós
precisamos e devemos executar esta obra, porque é a incumbência da igreja, é o papel da igreja. Agora, se tiver problema e nós focarmos no problema, nós atrasaremos a obra do Senhor, assim como ocorreu com Paulo. Não podemos ter nenhum empecilho que nos impeça de pregar o evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo algumas características do ministro da Nova Aliança e nós devemos olhar para essas características e tentar absorver com os exemplos que nós estamos vendo, né? Eu gostaria de avançar um pouquinho por causa do tempo e gostaria de citar mais uma característica de um ministro, né? Tendo o exemplo de Paulo. Ali em Coríntios tinha um grupinho de irmãos que achava que Paulo era um homem de duas palavras, chegando até a mencionar que Paulo era leviano, pelo fato de Paulo não ter ido ao encontro deles quando tinha prometido. Mas Paulo usa o exemplo de Cristo. Aí eu gostaria de ler o versículo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20, né, que da onde Paulo tirou o seu exemplo. Fala assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, Paulo usa o exemplo de Cristo para mostrar para aquele grupinho de irmãos ali que achava que ele era uma pessoa leviana, para falar que não, que se ele não, porventura, não foi ao encontro deles, foi porque o Senhor não quis assim. Porque para Paulo, como ministro da Nova Aliança, é aí que nós devemos usar o exemplo, né? Sempre sim e amém para as coisas do nosso Senhor. Quando o Senhor falar conosco, irmãos, vai pregar o evangelho, qual é a nossa resposta? Sim, amém. Quando o Senhor falar conosco, vai apacentar um irmão, qual seria a nossa resposta? Sim, amém. Para Deus, Cristo nunca falou a palavra não. Então Paulo usa o exemplo de Cristo aqui para mostrar para os coríntios que ele também era sim, amém para as coisas do Senhor. E nós também devemos usar esse exemplo de Paulo e dizer sempre sim e amém para o Senhor. As promessas do Senhor, elas são realmente imutáveis. Elas não mudam. O que Deus prometeu, Jesus Cristo cumpre. Isso nós podemos confiar cegamente e plenamente. Eu quero ler Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, Jesus, ele vai sempre cumprir as promessas de Deus. Jesus é sempre hoje e sempre será também no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago, irmãos, capítulo 1, versículo 17, tem outra porção maravilhosa, nos mostrando que as promessas são imutáveis e não tem mudança. Vou ler o versículo 17 de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então, o que Deus prometeu, Jesus Cristo cumpre. Isso nós podemos confiar. Pode confiar. Tem aquele hino, né, que fala: pode confiar? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu quero ler agora mais uma característica de um ministro. Daí eu quero finalizar a minha fala aqui com essa característica que eu acho de extrema importância. Vamos gastar um tempinho aqui, porque tem muita preciosidade nessa porção. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: mas
aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos unge é Deus. A palavra confirma aqui você pode substituir para melhor entendimento, vincular. Então ficaria assim: mas aquele que nos vincula convosco em Cristo e nos unge é Deus. Então a palavra vincular aqui, ela está entre os apóstolos e os irmãos da igreja. O que vincula? A unção. Através da ação de Deus, pela execução de Cristo, a unção, ela vincula os apóstolos com os irmãos. Nós, como ministros da nova aliança, precisamos perceber que a unção que Deus nos deu através de Cristo, ela tem uma finalidade de nos vincular com os demais irmãos. Se você está recebendo a unção e não está vinculando com os demais irmãos, tem alguma coisa errada. Tem um problema para se resolver. Aí você precisa focar em Cristo. Que rapidinho, Deus, através de Cristo, vai vincular você com os demais irmãos. Se você está se achando desvinculado, vá diante do Senhor, para que Deus possa, através de Cristo, te ungir e você agora se vincular com os demais, seja no serviço, seja na oração, seja em qualquer ferramenta usada pela igreja, você vai se vincular, porque a unção tem essa finalidade. Quero ler Salmo 133, um versículo também bastante conhecido, versículo de 1 a 3. Vamos entender claramente a questão da unção e desse vínculo pelo qual a unção nos permite. Olha só o que diz Salmo 133. Ora, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos trocar aqui. Como é bom e agradável viverem vinculado com os irmãos. Aí ele fala, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Nós vemos aqui que este óleo é representado pelo Espírito Santo. A unção hoje é o Espírito Santo que permite, que nos unge através de Cristo, como o cabeça, né? O óleo desce da cabeça pela barba e vai cobrindo todas as vestes. As vestes representam o corpo de Cristo, a igreja. Cristo, como cabeça, foi ungido, e essa unção desce sobre o seu corpo, desce sobre a sua igreja, ungindo. Para quê? Para que nós possamos viver alegres e unidos, vinculados, como diz o apóstolo Paulo no versículo 21 do capítulo 1 de 2 Coríntios. A unção tem a finalidade de nos unir, de nos vincular. Nós vemos no primeiro versículo a questão da unidade. Como é bom viverem unidos os irmãos. No segundo versículo, nós vemos o cabeça, Cristo. Cristo foi ungido. Cristo é um ungido de Deus. Primeiro Cristo foi ungido, depois o corpo, depois a sua igreja. E no versículo 3, nós vemos o frescor. O Hermon aqui representa o frescor da unção, a alegria da união, a alegria de estarmos unidos, de estarmos vinculados dentro desta esfera de unção do Senhor. Então essa é a finalidade da unção. Nós, como ministros da nova aliança, precisamos entender que a unção é para nos vincular, nos unir, nos encabeçar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler também mais uma pequena porção na questão ainda da unção, que além de ela trazer essa possibilidade de estarmos
unidos, vinculados, alegre, recebendo a bênção e a vida para sempre, ela também tem uma finalidade de nos permanecer no Senhor, de fazer com que nós permanecemos no Senhor. A unção também, ela te segura nos pés do Senhor. Isso é maravilhoso, porque está escrito em João capítulo 15. Eu vou ler aqui rapidinho com os irmãos, o versículo 1 até o 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós percebemos que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós estamos sendo ungidos, estamos sendo vinculados, estamos vivendo numa alegria, na comunhão maravilhosa. Então você vê o papel da unção, ela nos une e nos enraiga nos pés do Senhor. Estamos enraigados com Cristo, dando fruto, sendo ungido e vinculado com os irmãos, que é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler mais um versículo ainda, falando da unção, o versículo de 1 João 2:27. Vamos entender melhor que a unção nos faz permanecer em Cristo. Fala assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então a unção, irmãos, ela nos permite permanecer no Senhor, e daí nós seremos ensinados sobre todas as coisas. Seremos ensinados qual é o rumo a tomar, o que fazer nas horas difíceis. Irmão, dá um exemplo muito prático aqui na mensagem, fala sobre o motor do carro, né? Essa unção ela vai ter uma validade se nós estivermos invocando o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você entra nessa esfera pelo qual você é ungido, né? Pelo Espírito você é ungido. Então, quando você invoca o nome do Senhor, você se mescla com o Senhor, você está com o Senhor, alicerçado com o Senhor, recebendo essa unção, porque Cristo foi ungido e também o corpo é ungido. Então, nós precisamos estar vinculado com o Senhor. Então, ele dá um exemplo de que o motor do carro, ele precisa estar com o nível do óleo completo. Se estiver faltando óleo, quando eleva a temperatura do motor do carro, vai derreter os itens. Eu achei interessante esse exemplo, porque se nós não tivermos cheio do Espírito, quando aparecer o problema, representado ali pela elevação da temperatura, nós vamos permitir que alguns itens se derretam. Ou seja, nós não vamos conseguir estar alegres, né, vinculados nessa harmonia, porque está faltando unção. O motor se funde quando falta óleo. Nós, teoricamente, né, simbolicamente, vamos também nos fundir se estiver faltando a unção. Porque a unção, ela permite que nós sejamos vinculados em amor, alicerçados em amor e vivemos com alegria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar por aqui, irmãos, dando um agradecimento pela oportunidade, que nós possamos abrir os nossos olhos e perceber que o Senhor está falando muito sério conosco nesses tempos finais. Nós devemos ouvir as palavras, praticar as palavras, né?
realmente edificar a nossa vida cristã sobre a rocha, para quando vir o vento, vir a chuva, ela não cair. Passarmos pelo vale da sombra da morte, não temendo mal algum, tendo as características de um ministro, sendo simples, sendo sincero, né? Sendo ungido, reconhecendo que Deus nos capacita, estando alicerçado, vinculado com os irmãos. Tudo que foi falado aqui são características de um ministro. E nós somos os ministros do Senhor. Eu quero agradecer fazendo uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Mais uma vez, Pai, a Tua palavra está nos alcançando. Que as nossas casas hoje possam ouvir a Tua palavra e também praticar a Tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, seja construída sobre esta rocha, sobre esse fundamento, sobre a Tua pessoa. Que nós possamos estar alicerçados em amor, vinculados com o Senhor, que é o nosso cabeça. Que o Senhor possa estar nos ungindo como o corpo de Cristo. Que essa unção permita que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas não temendo mal algum. Que nós enfrentemos qualquer situação, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor.